Não se pode negar. Todas essas forças conjugaram-se num processo de adaptação à ordem. Se somaram sob a direção do Lula, do PT, às forças do grande capital, dos grandes monopólios, do latifúndio, do capital internacional, e construíram pela primeira vez, desde as grandes lutas democráticas, construíram a hegemonia e um consenso amplo de estabilidade e de dominação conservadora no Brasil. E é diante dessa realidade que nós estamos, e contra ela não adianta esbravejar, companheiros. Não adianta esbravejar. Aqui eu quero abrir um parêntese para dizer que cumpre aos revolucionários, nessa etapa da luta de classes no Brasil, nesse momento, ter a capacidade de retomar o acúmulo perdido das grandes lutas democráticas, das grandes tarefas de reformas profundas que não foram e não serão realizadas por Lula, mas que residem ainda numa parcela importante da sociedade brasileira como consciência estabelecida, como consciência acumulada ao longo dos últimos anos. E para isso é preciso construir um programa de ação que resgate, seja coerente, seja o desenvolvimento do que foi a fundação do PSOL, companheiros. Lá na fundação do PSOL, esse processo estava estabelecido. O PSOL não nasceu como um partido que negava o diálogo com outros setores, por exemplo, os setores que estavam no PT. Não os tratamos como traidores, embora muitos dissessem que o PSOL era uma construção precipitada, equivocada. Não os tratamos como traidores. Estabelecemos uma política de diálogo, de denúncia de corrupção, de crítica ao modelo econômico implementado por Lula, mas também buscando um processo de unidade de ação com aqueles que sequer ainda tinham esboçado a possibilidade de romper. E foi correto fazer isso. Foi correto. Havia companheiros que achavam que era errado, que era uma capitulação, um excesso de concessão aos reformistas traidores que estavam dentro do PT. Mas não foi essa a posição preponderante na direção do partido. Aqui há um vínculo de coerência na relação com a proposta política que foi feita à proposição de coligação com a Marina Silva. A discussão com a Marina se estabeleceu com dois ângulos. Primeiro, a necessidade de que o PSOL trabalhasse publicamente no Brasil uma coligação, uma alternativa política que tivesse de fato condições para enfrentar a polarização PT e PSDB. E aí se apoiando na imagem que a Marina Silva desfrutava no Brasil, de política limpa, ausente da corrupção e comprometida com o meio ambiente. Essa é uma imagem no inconsciente social. Eu não fui do PT, companheiros, e votei no Lula não sendo do PT. Uma caracterização de que o Lula era o que era, sobretudo já em 2002. Votei por uma condição simples. Simples, companheiros. Não se muda a consciência social sem fatos políticos reais e concretos. Aqueles que preferiam o caminho de dizer: ah, isso é traidora, essa daí está vendida ao capital. Eu gostaria de supor, por exemplo, a imagem de um debate hoje na televisão. Os companheiros repetissem isso. E eu, com a defesa das posições do partido, dizer: Marina, lamentavelmente, você não adotou as propostas que o PSOL lhe fez. Nós queríamos uma coligação para enfrentar esse governo, para enfrentar o PSDB. Você preferiu caminhar com o PSDB. Essa posição dialoga com muito mais força com a realidade social, com a consciência do nosso povo. Essa política que foi executada estabeleceu uma possibilidade de composição no imaginário social, mas também de enfrentamento. A diferença aqui, companheiros, é que há aqueles que acham que a direção do PSOL estava predeterminada a trair, que as propostas programáticas que foram apresentadas ao PV eram de mentirinha. Portanto, essa política era uma traição, não era a política clássica de cartas abertas, uma política de chamado à unidade preconizada por Lênin e por todos os revolucionários da Terceira Internacional no seu período áureo. Mas, voltando ao nosso tema da realidade nacional, do ponto de vista das perspectivas de nossa candidatura, a candidatura do PSOL deve reafirmar esse perfil. Reafirmar o perfil que eu construiu,
que possibilitou a um partido, numa situação de dificuldades, e é preciso considerar que o primeiro governo do Lula, no final, quando a Heloísa disputou a eleição em 2006, era um governo mais fraco do que ele é hoje, acossado pelo mensalão de 2005, mais fraco do que é hoje, sem a popularidade que tem hoje, sem o nível de crescimento econômico que experimentou nesses últimos anos, sem o nível de consenso estabelecido com a grande burguesia que tem hoje. Então, naquele período, o pessoal conseguiu romper os limites do isolamento. A companheira Heloísa dialogou com amplas massas do país, chegou a ser apontada com 15% das intenções de votos, representava uma síntese de luta contra a corrupção e luta programática em defesa do socialismo, das transformações profundas da sociedade brasileira, uma espécie de continuidade das boas tradições do PT. Esse foi um acúmulo, um patrimônio histórico que o pessoal conquistou e do qual não tem nenhum motivo para se distanciar por opção própria, enveredando por perspectivas de anticandidatura que rompem esse diálogo, de posições sectárias e estreitas que não precisam ser identificadas, a vida própria as identificou. Portanto, companheiros, temos que construir um programa que nos permita avançar nesse diálogo. E qual é a questão central desse diálogo no Brasil, companheiros? É a questão do poder. É a questão do poder. Os homens simples e as mulheres simples do povo, que padecem fome e dificuldades nas periferias das cidades, que sofrem a opressão e vivem com pouco salário nas fábricas, essas pessoas nos olham como gente boa, gente honesta, mas olham para o outro lado e veem uma conjugação de capital monopolista, de uma oligarquia financeira, de bancos, de grandes empresas, de grandes fazendeiros, da oligarquia política clássica que se juntou toda a esse processo de dominação, e dizem, mas como é que vocês vão romper esse negócio? O que vocês vão fazer? Esse é o questionamento que está na cabeça do povo. E acho, alguns dizem que nós deveríamos abandonar a luta contra a corrupção. Acho um equívoco. Essa é uma luta importante. E nós devemos juntar a denúncia contra a corrupção uma perspectiva clara de mudança do caráter do Estado brasileiro. É preciso dizer em todos os cantos que esse Estado começa a ser construído com financiamento espúrio de dinheiro sujo, de corrupção, às candidaturas da burguesia, que terminam em negócios no aparelho de Estado, na transformação do aparelho de Estado num instrumento privado, decadente e apodrecido. E nós temos que dizer que nós nos propomos a estabelecer uma transformação profunda disso, uma ruptura democrática desse círculo de ferro. Dinheiro promove mandatos corruptos, que promovem corrupção, que promovem mandatos corruptos, que mantém o poder a serviço da oligarquia financeira e dos grandes capitalistas. Quebrar esse círculo de ferro, debater isso com a população brasileira e propor um processo de transformações dessa estrutura de Estado em direção à democracia direta, à soberania popular. No meu estado há um ditado que diz o seguinte: é o olho do dono que engorda o boi, e é o povo que pode vigiar e exercitar de fato um novo processo democrático.